Olá, meus irmãos amados, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Shalom, shalom, shalom. Falamos de Lajinha, Minas Gerais, do Seminário Teológico Tabernáculo, Seminário Teológico Bereshit, Faculdade Teológica Bereshit. Estamos ministrando as aulas de teologia. Aqui temos os cursos de teologia desde 1992. Estamos instalados aqui, tendo formado já centenas de pessoas de várias regiões, aqui, principalmente mais próximas de Minas Gerais, de Lajinha. Estamos aqui na zona da Mata Mineira e Sul Capixaba. Nossa matéria, nosso curso aqui é o curso de Teologia Nível Básico. Nós temos 3 cursos aqui: Teologia Nível Básico, Nível Intermediário e Bacharel Livre. Depois você pode, se tiver o 2º grau, fazer então o curso superior de Teologia. Nós temos convênio aqui com a Faculdade de Ciência e Teologia do Norte do Brasil, FACETEM. Nós estamos no primeiro livro e essa é a última aula do primeiro livro. É a aula de Religiões Comparadas, primeiro volume. Ela tem 4 volumes. Nesses volumes estarão sendo estudados, então, algumas matérias, né? A primeira matéria que vai ter no volume 1 é Adventista. Nós estaremos estudando aqui o Adventismo e também o chamado Tabernáculo da Fé, do Marion. No volume 2, esse é o primeiro volume, o volume 2 vai estudar o Testemunha de Jeová e o Mormon, os Mormons, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias. O volume 3 vai falar aliás, no 2 é maçonaria, Testemunha de Jeová e maçonaria. No 3 é que é Mormon e Espiritismo. E no 4 vamos estudar as neopentecostais, né? Essas mais novas, que é o Evangelho Quadrangular, Brasil para Cristo, Deus é Amor, Nova Vida, e Universal, Mundial e etc., Congregação Cristã do Brasil e Catolicismo. Essa disciplina, Religiões Comparadas, é uma disciplina que vai fazer uma análise de uma coisa com a outra, né? Então, iniciando o nosso trabalho, temos que definir primeiro o que é religião, né? A palavra religião vem do latim, quer dizer religar. É a que faz a religação. Lembra que depois que Adão foi expulso do paraíso, ficou lá um grande tempo até que um dos netos dele viesse a voltar à comunicação, né? Passou muitos anos, quando começou a invocar o nome do Senhor. Então, a religação. O que faz a religação? Alguns acham que é Buda, outros falam que é Zoroastro. Cada um tem uma coisa na cabeça, mas na verdade nós que somos cristãos, de cristianismo de Cristo, cremos que só por Jesus, Ele é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então as religiões são, quando a gente fala religiões, o povo mistura religião com denominação, né? É preciso entender isso aí. A palavra religião acontece na Bíblia? Sim, aparece na Bíblia. No Novo Testamento, a palavra grega chama treskeia. Treskeia aparece exatamente 4 vezes no Novo Testamento. Em Atos 26, 5, Paulo diz então que ele conforme a religião dele, a treskeia dele, ele era fariseu, né? Ele falando na sua defesa. Em Colossenses 2,18, Paulo também falando à igreja de Colossos, diz que tem a religião dos anjos, tá? Traduziu por culto aos anjos. Tiago 1,26 diz que a religião é vã e se não refrear a língua, né? Treskeia. E Atos 1,27, a religião pura e imaculada é visitar órfãos e viúva e guardar da corrupção do mundo. A palavra religioso aparece em Tiago 1,26, né? Se alguém cuida ser religioso. A palavra religiosas aparece em Atos 13,50. Mulheres religiosas e homens honestos perseguiram Paulo e Barnabé lá na cidade, na primeira viagem missionária. Religiosos, agora nós temos mais algumas ocorrências. Atos 2,5, a palavra já é sebomai, já é mais para piedoso, tem a ver com reverenciar, adorar. Então, algumas versões colocaram religiosos. Varões religiosos habitavam em Jerusalém, na véspera, no dia do Pentecoste, né? Aquelas nações todas ali, que moravam ali, mas eram de fora. A palavra é sebomai, quer dizer piedosos, né? Reverenciosos. Adoradores moravam ali. Não é bem religiosa a palavra, não. Então, varões piedosos habitavam em Jerusalém. Atos 13:43, quando Paulo está em Antioquia da Pisídia, primeira viagem missionária, ele diz que alguns prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e não religiosos. A palavra sebomai
quer dizer piedosos, reverenciadores, adoradores. Atos 17:4. Alguns gregos também piedosos creram e ajuntaram-se a Paulo e Silas em Tessalônica na segunda viagem. E Atos 17, Paulo já está em Atenas, disputavam na sinagoga com judeus e piedosos. Então, sebomai quer dizer mais piedosos do que religiosos. Agora, só uma pequena introdução, diferenciando seitas, denominações e religião. Religião, grandes religiões, que religa, né, que faz a religação. As grandes religiões do mundo são aquelas: cristianismo, islamismo, hinduísmo, budismo, né, zoroastrismo, confucionismo, shintoísmo, taoísmo. Essas são as grandes religiões. Então, o cristianismo, por exemplo, nós temos a divisão dele, né? O cristianismo são os que seguem a Cristo. Então, nós temos os católicos, os gregos, ortodoxos. O catolicismo dividiu, né? Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Então, tem duas igrejas católicas apostólicas. Tem a Romana e a Ortodoxa. Uma ficou lá na Turquia, em Constantinopla, a outra ficou em Roma. E nós temos, então, o cristianismo, então, dividido nisso aí. Tem o protestantismo, que saiu do catolicismo, né? O Lutero. E tem o mormonismo, né? O pessoal dos mormons, que também tem a linha seguindo Cristo. Fora isso aí, os demais seguem o Islã, que segue o Maomé, o hinduísmo, né, o budismo, e essa segue outros líderes, né? A palavra seita quer dizer já um partido, uma facção, né, um pedaço, uma dissensão. A palavra é heireses. Ela só foi traduzida uma vez por seitas ou por heresias, né? 2 Pedro 2:1, falando dos falsos mestres. Pedro dizia isso, 2 Pedro 2:1, que haveria heresias. O que é uma heresia? O que é uma heiresis? É uma negação do Senhor, uma negação da Bíblia, alguma coisa que cause destruição. Então, a palavra heiresis aparece 9 vezes, só uma única vez foi traduzida literalmente, que heiresis quer dizer heresia. As demais foi traduzida por seita em saduceus, Atos 5:17, Atos 15:5, seita dos fariseus, Atos 24:5, seita dos nazarenos, Atos 24:14, caminho chamado seita. Paulo dizia que conforme esse caminho que eles chamam seita. Atos 26:5, a mais severa da seita, Paulo faz defesa dizendo que ele era fariseu. 1 Coríntios 11:19, fala de partidos. Ouço dizer que há partidos entre vós, há seitas, há pedaços entre vós, há facções em Gálatas 5:20, falando das obras da carne. Então, a seita é alguma coisa que sai da direção central. É isso que chama seita, no caso. As denominações são placas de igreja, né? Igreja Presbiteriana do Brasil, Igreja Batista, Igreja Santo dos Últimos Dias, Igreja Batista Monte e tal. Isso é denominação, placas de igreja. As principais religiões do mundo, a maior de todas é o cristianismo, depois o islamismo, o hinduísmo, depois temos budismo, né? E tem muitos também que são sem religiões, esses dados são de 2005, né? Mas tem judaísmo, que também tem lá 0, poucos por cento da população mundial, né? Tem jainismo, shintoísmo, taoísmo, Tao Te Ching, que é o livro deles, né? Zoroastrismo, segue Zoroastro, mas a principal é 33% do mundo é cristão, 20% é islâmico e hinduísmo 13,48%. A distribuição está pelo mundo inteiro, né? Você tem cristianismo quase em todos os lugares do mundo, é o que mais está expandido. Agora você pega, por exemplo, o islamismo, ele já domina mais a região da parte superior da África, chamado Chifre da África, ou África Branca. Você pega ali o Oriente Médio e alguma coisa lá para o lado das ilhas da Indonésia, para aquele lado ali. Já budismo, mais na Índia, né? Por ali afora. Então é isso aí. As religiões no mundo, das que mais crescem hoje em dia, né? Que mais cresce está sendo o islamismo, o que mais cresce. Quando falam em evangélicos, são aquelas que seguem Cristo, geralmente cristianismo, né? População no Brasil tem uma população de mais de 10 a 90 milhões. No Brasil, mais ou menos 40, mais ou menos 30 e poucos por cento são evangélicos, né? São cristãos do ramo protestante. Os maiores países são Brasil, Estados Unidos, Índia, que também temos muito hoje, algumas 4 nações, 5 da África, e na China também. Essa é a distribuição aí que nós estamos vendo os dados de 2005, né? Crescimento médio de 4 a 7,5%, né? Aqui no Brasil nós temos crescido, já estamos hoje com mais de
são 200 milhões de habitantes, você pega aí um terço já mais ou menos 50 milhões de habitantes brasileiros já são evangélicos, né? No Brasil nós temos então, segundo o censo de 2005, o catolicismo com 67%, os evangélicos naquela em 2005 era 20%, mas já tem o censo de 2010 e agora teremos no ano que vem o censo de 2020, que esse ano foi postergado, mas já somos aí mais ou menos 30% da população brasileira são evangélicos, né? Tem algumas de espiritismo, testemunha de Jeová, adventista do sétimo dia tem também alguma coisa, budismo, judaísmo, essas religiões chamadas budismo, islamismo, essas são mais regiões da Ásia e mais da região também tribais da África, né? A Igreja Apostólica Armênica, Igreja Ortodoxa Árabe, Ortodoxa Grega, Ortodoxa... Até ortodoxa é que segue a linha reta, né? Ortodoxos. E aí nós temos também um quadro de evangélico no Brasil por estado, né? Um dos estados mais evangélicos é Rondônia e Vitória, e Espírito Santo, né? E aqui uma outra tabela de crescimento. Então, esse objetivo, o crescimento está sendo um crescimento. Enquanto o catolicismo cai, o cristianismo os cristãos do Brasil estão crescendo, né? Cada vez mais, já chegando lá em 50 e tantos milhões, né? A maior do Brasil nas evangélicas é a Assembleia de Deus, depois a Batista, Universal do Reino de Deus, Evangélico Quadrangular, Cristã do Brasil, Deus e Amor, Presbiteriana, Luterana, Metodista, Casa da Benção, Brasil para Cristo, Maranata, Congregação e Nova Vida. Essas são as maiores denominações pelo censo desses dados de 2005, não é isso? Vamos ver esse aqui. A região Nordeste, quem domina é a Assembleia. Está sendo por região aqui agora, né? A região Centro-Oeste, Assembleia Cristã do Brasil. E região Sudeste, Assembleia Batista e Cristã. Então, as denominações evangélicas. Então, a nossa tarefa aqui, nessas aulas, né, que serão as primeiras aulas, nessa aula número 1, que vamos tratar apenas de duas dessas aí, que é a Adventista, né, a Igreja Adventista do sétimo dia, que também é cristianista, né, é cristã, e vamos trabalhar também com o Tabernáculo da Fé, do Marion. Então, voltamos na próxima aula já com os primeiros dados dessas matérias. Fica na paz, tchau, tchau.